Não, eu entendo. Agora, por que existe tantas pessoas brincando com a hipnose sem objetivo nenhum, apenas para mostrar que ela funciona? Um cara que ficou famoso com a hipnose hoje, que você vê, é o Pyong Lee, que está aí na televisão fazendo, né? Mas antes do Pyong Lee, tinha o Pointes. O Fábio Pointes. O Fábio Pointes trabalhava com a hipnose na USP, no Instituto da Dor, aliviando as dores crônicas. Tá? Ele não é psicólogo, mas é um ótimo hipnólogo. Mas fazendo show, gente. Bem dormido, bem dormido. Por que isso acontece? É um irresponsável o cara que sai por aí mostrando que a hipnose é o que é, apenas para mostrar o que ela é, e não sendo que é uma ferramenta que a gente vê que é uma ferramenta que pode ajudar muita gente e acaba sendo deturpada por esse tipo de coisa. Por isso que a hipnose foi banalizada. Ela foi muito usada por mágicos, né? O Houdini, né? Foi muito usada por mágicos no final do século XIX, começo do século XX. O Benomi, hoje, ele é psicólogo, ele sempre foi hipnólogo. Um dia ele falou, não, peraí, só isso não me basta, eu preciso mais. Foi lá, hoje é um baita hipnólogo e um profissional da saúde, ele é psicólogo. Ele foi buscar, ele foi complementar o conhecimento dele para validar a hipnose. Eu posso me transformar num hipnólogo, Carlos, pelo simples fato de entender que a coisa tem um funcionamento meio que autônomo, ou não? A hipnose é dependente de um bom hipnólogo? A hipnose depende de um bom hipnólogo. Ou, né, um hipnoterapeuta, se você fez psicologia. Então, mas assim, isso, você disse aí que até o Fábio não era psicólogo, mas era um excelente hipnólogo. Qual que é o recurso que precisa ter para ser hipnólogo? É apenas conhecer a técnica, nada mais que isso. Não tem nenhum talento individual. Então, como disse o Geraldo Possendoro, é você saber usar a prosódia. Quanto maior for o seu vocabulário, maior é o seu QI. Mas também a sua forma de influenciar pessoas. Quanto mais palavras você conhece, é mais fácil você induzir a pessoa a fazer o que você quer. É o caso dos cursos de venda. Eles ensinam você a vender algo que a pessoa não quer comprar, pela emoção. Quando a emoção briga com a razão, a emoção vence. Você chega no hipnólogo, no hipnoterapeuta, buscando algo. Aí o cara te cobra R$1.000 a consulta. Nossa, ele agregou valor, não é? Vou pagar R$1.000 para ser enganado? Não, imagina. Olha a pergunta. Olha a pergunta. O Evandro fez uma. Falou da chama da hipnose. Não, não é essa. Mas aqui. Também. Beleza. O chá e o ayahuasca. Também é uma espécie de chazinho ajudador do estado hipnótico? Não, ele amplia os seus sentidos. O ayahuasca é chamado aí a droga do espírito, né? Ele te põe num outro estágio. Outro estágio de consciência, né? É um estado alterado de consciência, mas não um estágio hipnótico. Entendi. Mas o estado de hipnose não é um estado alterado de consciência? Mas não aonde o ayahuasca te leva. Ele te tira das ondas alfa. Se bota lá em ondas ômega, outras ondas. Dizem que é a situação que você vive pós-morte, né? Quando você toma o chá do ayahuasca. É a droga do espírito. Aqui. A hipnose para anestesiar pessoas que não podem tomar anestesia, uma cirurgia. E olha o depoimento aqui, ó, que acho que alguém que conhece, Elizabeth Cavedini. Eu fui hipnotizado pelo Fábio Puentes no Rio de Janeiro e até hoje não como torta holandesa. Eu estava junto. Disso, Carlos? Eu estava junto. Foi uma situação horrível, gente. Ela pode dizer aí. Ele pegou e falou, olha a torta na sua mão, imagine que eu vou dar uma catarrada nela. Agora come. Você viu a diferença entre você ser um profissional e ser um aventureiro? Podia fazer isso de outra forma? Você não acha que o que ele fazia era depois não era deplorável o que ele fazia com a hipnose? Com a hipnose? Mas ele entendeu muito bem a hipnose, né? Ele fazia o show dele, ele criou um personagem, né?
Sim. E vendeu bem o show dele. Ele era o Mr. M da hipnose. Ele contribuiu muito para a hipnose no Brasil. Ele é argentino, tá? Eu lembro, bem dormido. Bem dormido. E vejam lá o Paulo Paixão. Paulo Paixão foi uma pessoa que tinha uma outra base científica. Só para lembrar, o Paulo Paixão treinou, as pessoas não vão se lembrar, mas procuram na internet, Nádia Comaneci, a maior ginasta que o mundo já teve. O Paulo Paixão hipnotizava ela antes das apresentações. Ela sempre competiu em transe hipnótico. Isso ele falou pessoalmente no curso que ele deu no Rio de Janeiro, no Hospital Pinel. Eu fiz 2 anos de pós-graduação em hipnose no Pinel, no Rio de Janeiro. E Paulo Paixão veio várias vezes. Ficou Pinel completamente. Mas o Paulo, é muito louco isso, né, cara? Por exemplo, eu já vi shows de hipnose, porque é uma coisa tão sui generis que dá para fazer show com isso. Porque olha a pergunta que o Alexandre fez aí, acho que cabe aí agora tudo que você vai falar. Deixa eu só... O que eu quero que você aborde aqui é, por exemplo, eu quando faço uma hipnose, dizendo que você esquece o número 6, por exemplo, e o cara conta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, e ele não consegue achar o número 6, várias vezes eu já vi esse tipo de exemplo em estado hipnótico, não é uma coisa que parece... Quando se faz isso, não parece que é o hipnólogo que tem poder e não a hipnose? Então, o hipnólogo não tem poder algum, é você que me permite. Eu uso assim um termo, quando vocês estão falando, estou procurando aqui o vídeo para mandar para você. O filme de Drácula, ele jamais entra na sua casa se você não o convida, não é? Uhum. É exatamente o hipnólogo. Convide ele para entrar. Deixe que ele entre na sua mente. Aí ele vai fazer o que ele quiser. Então, mas isso é maluco, né? Olha a pergunta do Isaac aqui, ó. Eu procurei um hipnólogo, porém não conseguia ficar em transe. O que aconteceu? Resistência? Então, depois você põe do Alexandre que está acima, por favor. Você precisa se permitir. Tá? Pode ter 2 fatores, um mau hipnólogo. Mas você não acha que, fazendo a pergunta aqui, você não acha que quando eu me permito, eu não estaria mentindo? Então, eu tenho um aparelho que chama Cardiomotion. Nós tivemos uma aula do Cardiomotion. Eu tenho ele aqui, eu tenho o Cardiomotion. Então, quando eu ponho você em transe hipnótico, ele mostra a sua coerência cardíaca. Você muda a coerência cardíaca. A sua pele esfria, porque a prioridade do corpo é manter o tronco e a cabeça funcionando, vivos. Então, você começa a tirar o sangue das extremidades e trazer para manter a cabeça e o tronco. Você diminui os seus batimentos cardíacos. Aí há uma coerência cardíaca. Esfria a sua pele. Você tem dilatação da pupila. Você tem um movimento chamado movimento REM, né, que é o movimento rápido dos olhos. Você tem movimento involuntários. Quem aqui nunca começou a dormir e deu um tranco na cadeira que parece que caiu na cama que caiu no poço? Sim. Sabe por que acontece isso? Porque o cérebro entende que o corpo está morrendo, então ele chama o corpo de volta. Na hipnose acontece isso várias vezes. Você vai desligando o corpo da pessoa para manter toda a atenção na cabeça. E aí ela vai... essa pergunta aí do Alexandre, ó. Um hipnoterapeuta aventureiro, explorador, safadão, e que existe por aí, ele pode criar uma sugestão e prejudicar a vida de uma pessoa, basicamente como aconteceu com a Cavedini ali. Ela até hoje não consegue comer com a holandesa. Pode, com certeza. Por isso que você tem que procurar um bom profissional. Como em todo lugar, né? Você tem que procurar um bom profissional para que isso não aconteça.